Se o casamento é planejado no plano espiritual, como sabemos se estamos com a pessoa certa? No caso, existe somente uma pessoa planejada? Ou existe um grupo de espíritos a qual podemos ter um casamento? Essa pessoa fez essa pergunta aqui para a gente ajudar a entender. Ok, vamos por partes. Vamos primeiro para a parte da programação. Porque ela colocou duas perguntas, uma programação com vários, e a primeira pergunta que é... Ó, ela perguntou assim, ó, se como sabemos se estamos com a pessoa Ok, como certa? saber se está com a pessoa certa e se programa com vários? São duas questões numa só. Vamos começar pela programação. Vamos lá. Naquilo que a doutrina espírita diz, a programação ela ocorre para um só. Você não sai programado com step. Ó, você vai, mas se der errado, tem aquele cara ali. Não, a gente sai com uma programação para realizar. O que não quer dizer que nós só tenhamos um amor da nossa vida encarnado junto de nós, próximo de nós. Embora você renasça programado para um, você pode andar rodeado de outros. E aí vai ser exatamente a lucidez da pessoa para escolher o indivíduo certo. Eu citaria como exemplo desse caso a obra O Drama da Bretanha, que fala da história de André de Guzmán. André de Guzmán nasce numa família em que ela tem como primo dois irmãos gêmeos. Dois irmãos gêmeos. Ela está programada para um dos gêmeos, não para o outro. Ela é... A família diz, fulana, ela, André, vai casar com esse aqui. O outro também a amava, porque o outro também havia sido um amor dela do passado. Os dois renascem na mesma família, irmãos gêmeos, e ela aqui. Você está vendo? Eu tenho dois amores da minha vida e eu estou programada com o primeiro. Ocorre que esse, com quem ela era programado, havia cometido suicídio no passado. E um dia, tentando pegar uma flor na sacada, ele vai pegar a flor, ele olha para baixo, tem a vertigem do suicídio e ele cai lá de cima. E quando ele cai, ele fica paraplégico. E aí, como é que faz? Ele tinha um casamento com ela. O outro, então, se sente estimulado a se aproximar da prima, porque já que o outro já tinha ficado com um problema, ele, então, seria o virtual elemento que iria casar com a prima. Então, começa a existir uma certa disputa entre os dois irmãos. Ela vai se envolver com o terceiro, que também era do passado dela. O terceiro, que é um vizinho, que aparece na estrada, ela se envolve com ele, e o romance vai se estabelecer nem com o primo prometido e nem com o primo que queria tomar o lugar do irmão, é com o terceiro que apareceu depois, é que vai ser o elemento com quem ela vai sentir uma atração enorme. E embora ela não o amasse, ela diz, sinto um magnetismo terrível, uma atração indescritível, e ela acaba vivendo uma relação tórrida com esse rapaz, mesmo ela dizendo, eu não o amo, mas eu não resisto. E acaba acontecendo esse tipo de situação. Então, respondendo a sua pergunta, não, nós estamos programados para um, o que não quer dizer que só um venha. Você pode renascer cercado de vários companheiros do ontem. E, além desses, podem aparecer alguns do hoje, indivíduos com os quais nós nunca tivemos relacionamento no passado, mas por algum tipo de circunstância, a gente acaba desenvolvendo uma nova relação que não necessariamente tem raízes nas nossas outras encarnações. Nem todas as relações conjugais obrigatoriamente se dão com pessoas que nós conhecemos no passado. Se não, se eu conheci no passado, do passado, no passado, do passado, no passado, não ia ter começo nunca. Então, uma hora a gente começa um relacionamento dessa ordem. Então, a primeira pergunta sua, essa é a resposta. A segunda pergunta, como sabemos se estamos com a pessoa certa? Não dá para saber. Não dá para saber.
Porque às vezes a pessoa certa, ou melhor, a pessoa programada, pode não ser aquela que nos faça a mais feliz do mundo, mas pode ser a que está programada para nós. Então, não há nenhum tipo de elemento para garantir isso. Talvez uma forma que a gente possa ter da sensação de que estamos ligados a alguém espiritualmente é o sentimento de compromisso que a gente tem. Porque às vezes a relação ela desgasta, esgarça, e você diz, chega, vou embora, aí dorme durante a noite, quando acorda, você não vai embora não. Bichinho, tadinho, não é tão ruim assim. Por quê? Porque durante o sono, a gente sai e tem a chance de encontrar com os nossos mentores, relembram o passado, relembram os compromissos, acordam as nossas almas para as nossas responsabilidades, e quando a gente acorda de manhã, diz, vou dar mais uma chance para esse cara. E aí, quando a gente percebe, a gente sente que algo dentro da nossa alma como que grita. Mas, excetuando essa questão espiritual, não existe nada no físico que possa garantir isso. Ah, eu sou mais próspera com esse, então é esse. Nada garante. Ah, eu tenho mais atração física por esse. Pode não ser. Eu me sinto mais cúmplice do outro. Pode não ser o programado. Nada garante. Nós temos que, portanto, observar as nossas vidas e procurar, tanto quanto nos seja possível, escolher de maneira correta para evitar feridas, machucamentos e dores desnecessárias para a nossa existência. Mas muitos casamentos são feitos com almas que se gostam, mas que têm uma dificuldade enorme de conviver. Então gera um conflito entre gostar e não gostar. A gente ama, mas se machuca, mas não consegue ficar longe dessas pessoas. E é nessa dinâmica que a gente vai aprimorando o nosso sentimento e nos tornamos assim, no futuro, casais com melhores condições de relacionamento.